Olá, boa noite. Veja no Brasil TV deste sábado, dia 17 de setembro. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o uso da vacina Pfizer contra a Covid-19 em crianças entre 6 meses e 4 anos. A Polícia de Minas tenta identificar o homem que agrediu uma faxineira no meio da rua quando ela lavava a calçada de um prédio em Belo Horizonte. Em Niterói, no Rio, o padrasto flagrado agredindo o enteado de 4 anos se entregou ontem à polícia depois que a justiça determinou a prisão dele. E ainda, o sábado de limpeza nas praias. Em Fortaleza, a ação mobilizou muitas pessoas. É agora no Brasil TV. A Anvisa aprovou a vacina da Pfizer contra a Covid para crianças de 6 meses a 4 anos. A vacina para esse público tem dosagem e composição diferentes da que é aplicada hoje para outras faixas de idade. A agência deu autorização depois de fazer uma análise de dados e estudos clínicos que indicaram a segurança e a eficácia da vacina da Pfizer para bebês e crianças. A decisão permite o uso do imunizante aqui no Brasil. Agora fica a cargo do Ministério da Saúde decidir se vai comprar as doses, quantas serão adquiridas e ainda estabelecer o calendário de vacinação. Até o momento, a Pfizer é usada no país para crianças acima de 5 anos. O imunizante virá num frasco com tampa de cor vinho, para evitar erros durante o manuseio pelas equipes de saúde. A vacina para crianças de 5 a 11 anos tem tampa laranja e para quem tem mais de 12 anos, a vacina tem tampa roxa. Essa diferença existe porque as doses dos frascos não são iguais. A vacina para os bebês de 6 meses a 4 anos é 10 vezes menos concentrada em comparação com a dose dos adultos e deve ser aplicada em 3 doses de 0,2 ml cada. As 2 doses iniciais devem ser administradas com 3 semanas de intervalo, seguidas por uma terceira dose, em pelo menos 8 semanas após a segunda dose. Até agora, o público mais novo, com vacina liberada pela Anvisa, era o de crianças a partir de 3 anos, com a vacina da Coronavac, que foi aprovada pela agência em julho. Mas a procura está muito baixa. Dados do consórcio de veículos de imprensa apontam que 53% da população de 3 a 11 anos tomou a primeira dose. E o percentual de crianças totalmente imunizadas nesta faixa de idade é ainda mais baixo, apenas 35%. O presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, Renato Kifuri, reforçou a importância de levar as crianças para tomar a vacina da Covid. É uma doença que impacta, sim, na população pediátrica. Este ano, por exemplo, tivemos quase 12 mil hospitalizações no país, só em 2022, de crianças menores de 5 anos de idade por Covid. Destas, infelizmente, 430 vieram a falecer. É muita criança ainda, quase 2 por dia, vindo a falecer, sendo vítimas fatais da Covid-19, menores de 5 anos de idade. Nenhuma outra doença na população pediátrica faz tantas vítimas, doenças preveníveis por vacinação, como a Covid-19. É urgente a necessidade de iniciarmos a vacinação de crianças menores de 5 anos. Nós temos muita segurança em utilizar a vacina contra a Covid-19 na população pediátrica. Nós questionamos o Ministério da Saúde sobre a compra da vacina da Pfizer para os bebês de 6 meses e crianças de até 4 anos, mas não tivemos resposta. A gente fala agora do caso da mulher agredida ontem por um homem enquanto ela fazia a limpeza da calçada em frente ao condomínio onde trabalha, em Belo Horizonte. Ela já fez o exame de corpo de delito e as imagens do crime, registradas por câmeras de segurança, revoltaram os moradores. Hoje não teve faxina. Lenirge Alves de Lima, de 50 anos, ficou em casa para se recuperar do trauma que sofreu e que foi registrado pelas câmeras de segurança do prédio onde trabalha há 17 anos, na região centro-sul de Belo Horizonte. Ontem, enquanto lavava a calçada, ela foi abordada por um homem acompanhado de um cachorro. Ele parou para discutir e retirou a mangueira das mãos da faxineira com violência. Ela tentou se esquivar e pegar a mangueira de volta, mas o homem puxou com mais força ainda e a mulher caiu. O agressor então jogou água em Lenirge e só depois foi embora. O resultado da agressão ficou marcado no corpo. Tombou a mangueira e já foi jogando no meu rosto, me sufocando. E eu sem poder gritar, porque o porteiro falou assim, por que você não gritou? Eu falei, não tinha como. Alexandre, morador do prédio, ficou indignado quando viu as imagens. As pessoas compraram essa briga, né? A indignação é muito grande,
é uma revolta, então tem que ser feita a justiça. Então, uma pessoa trabalhadora, né, acorda todo dia 4h30 da manhã, vai vir para cá, nunca faltou um dia de serviço, pessoa que dá o suor dela e vem uma pessoa que do nada e faz o que fez com ela. Depois da agressão, Lenirge registrou um boletim de ocorrência e veio ao IML passar por um exame de corpo de delito para comprovar os machucados. Mas isso não é o suficiente para que o crime seja investigado. É o que explica esta advogada. Segundo a legislação brasileira, a vítima ainda precisa procurar a Polícia Civil. Basta ela comparecer, né, até a delegacia e assinar um termo de representação. O que é esse termo? É ela dizer que ela interessa que o Estado proceda criminalmente contra a pessoa que a agrediu. Então é algo muito simples, não é algo que precisa nem do advogado. Já existe um termo pronto na delegacia que é só ela assinar. A Polícia Civil ainda não confirmou a identidade do agressor, mas Lenirge e os moradores do prédio estão empenhados em não deixar o crime impune. A gente vai acompanhar a Leni, ajudar, encaminhar, né, para que seja feita a punição que essa pessoa tem que sofrer. Eu estou estado de choque. Ele não pode ficar solto aí, agredindo as pessoas. E o empresário Vitor Possobon, denunciado por torturar o enteado de 4 anos em Niterói, já está no presídio. Ele se entregou à polícia ontem à noite. Vitor Possobon está preso na carceragem da delegacia do centro de Niterói. Ele se entregou ontem à noite numa unidade da Polícia Militar e seguiu para a delegacia de Caraí, acompanhado de um coronel da PM e do advogado. Depois, Vitor Possobon foi transferido aqui para esta delegacia, onde preferiu ficar em silêncio e não prestou depoimento. A Justiça decretou a prisão do empresário após o Ministério Público do Estado denunciar Vitor Possobon pela tortura do enteado, de 4 anos. Essas imagens mostram Vitor dando 2 cotoveladas no rosto do menino e sufocando a criança, de acordo com os investigadores. Essa outra câmera no elevador mostra Vitor pressionando a mão sobre a boca e o nariz do menino, sufocando o enteado de novo. Na decisão, a juíza afirma que a nítida superioridade física do réu face à vítima, o que por si só já demonstra a crueldade da conduta e a condição de indefeso da criança. A juíza também destaca que, ainda que a criança tivesse provocado ou irritado seu padrasto de alguma forma, nada justificaria a medida violenta. As imagens da covardia do padrasto contra o enteado foram gravadas em fevereiro desse ano. A violência revelou uma ficha criminal extensa de Vitor Possobon, que começou em 2013. Vitor já foi denunciado por lesão corporal, violência doméstica e por agredir a própria mãe. As denúncias mais recentes são de agressão contra Jéssica Carvalho Jordão, mãe da criança que aparece sendo agredida no vídeo. A Delegacia de Atendimento à Mulher também havia pedido a prisão preventiva de Vitor pelas agressões contra Jéssica. Ela contou que sofria uma rotina de espancamentos e ficou em cárcere privado até julho deste ano, quando conseguiu fugir, mas sem levar a filha de 1 ano que teve com Vitor Possobon. O menino que sofreu a agressão não vive com o avô materno. O Conselho Tutelar esteve ontem na casa da mãe de Vitor, onde está a filha do casal, de 1 ano. Segundo a avaliação dos conselheiros, a criança está em segurança e sendo bem tratada. A avó e a mãe disputam na justiça a guarda da criança. A defesa de Vitor Possobon disse que ele faz tratamento psiquiátrico e nega que o cliente tenha agredido a ex-namorada Jéssica Jordão. Agora, olha essa história. Um político de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, está em prisão domiciliar e com tornozeleira eletrônica. Mas isso não impediu o candidato a deputado estadual, Carlinhos da Barreira, de fazer campanha política. Por causa disso, a Justiça revogou a prisão domiciliar do político e determinou o retorno dele para a cadeia. Carlinhos da Barreira, do PROS, é candidato a deputado estadual, com candidatura deferida pela Justiça Eleitoral. Esse de azul é Carlinhos da Barreira em uma agenda de campanha em Caxias. Apoiadores tiraram fotos com o candidato. O problema é que, na época, Carlinhos estava em prisão domiciliar.
Essa foto faz parte de um pedido do Ministério Público para revogar a prisão domiciliar do candidato e mandá-lo para a cadeia. No pedido, o MP afirma que recebeu denúncias de que o candidato estava fazendo campanha política na rua e em seu comitê, e que no dia 1º de setembro foi visto fazendo um comício à noite nesse comitê. A promotoria lembrou no pedido à Justiça que a prisão domiciliar de Carlinhos da Barreira era por necessidade de tratamento de saúde e que ele estava autorizado a fazer caminhadas semanais sem ultrapassar o raio de 1 quilômetro de sua residência. O Ministério Público pediu o relatório da tornozeleira eletrônica de Carlinhos da Barreira entre março e agosto desse ano. O GPS da tornozeleira revelou violações quase diárias. O candidato desviou do caminho de consultas médicas, saiu por Caxias e até viajou algumas vezes para Silva Jardim, a quase 2 horas de carro da casa dele. Para a Justiça, motivos suficientes para o político voltar para a prisão. Na decisão, a juíza Juliana Benevides de Barros Araújo afirmou que não há possibilidade de Carlinhos da Barreira realizar campanha eleitoral, já que em todo o seu tempo livre ele deve estar dentro de sua residência, cumprindo a prisão domiciliar. Carlinhos da Barreira foi preso em outubro do ano passado. O Ministério Público acusa o vereador de Caxias de chefiar uma quadrilha de agiotas. Ele ainda responde por lavagem de dinheiro. Carlinhos da Barreira também foi denunciado por fraudes em licitações. A investigação encontrou depósitos na conta bancária do vereador, feitos por empresas que tinham contrato com a prefeitura. O valor total foi de mais de 12 milhões de reais. No mês passado, o RJ1 mostrou que assessores de Carlinhos estavam fiscalizando obras da prefeitura de Caxias, mesmo com o parlamentar preso, afastado e com um suplente em seu lugar. A Câmara de Vereadores investiga a denúncia. Enquanto isso, a campanha continua. Em nota, a defesa de Carlinhos da Barreira disse que ele foi para a prisão domiciliar para retirar um tumor na barriga. E afirmou ainda que vai recorrer da revogação da prisão domiciliar, pois o tumor voltou a crescer e o médico já diagnosticou que o político terá que ser operado novamente. E a seguir, a cidade que mais desmatou o cerrado no país fica no Maranhão. Brasil TV de volta com novos dados divulgados esta semana pelo Sistema de Alerta de Desmatamento. No Maranhão, a cidade de Balsas, no sul do estado, é a que em todo o cerrado brasileiro mais desmatou este ano. O Gil Santos tem os detalhes. O Sistema de Alerta de Desmatamentos revelou que o cerrado brasileiro, formado por 10 estados, perdeu mais de 470 mil hectares de vegetação nativa. 15% a mais do que no ano passado. No Maranhão, foram desmatados 124 mil hectares, 26,4% de todo o desmatamento do bioma. O município de Balsas, no sul do estado, foi o que mais desmatou, com 12 mil hectares suprimidos da vegetação para dar lugar a plantações de soja e milho e também para a pecuária com a criação de gado de corte. As entidades que defendem o meio ambiente alegam que o avanço do desmatamento pode comprometer toda a biodiversidade do bioma. De Balsas, no Maranhão, Gil Santos para o Brasil TV. E amanhã de sábado foi de mutirão de limpeza nas praias. A ação é mundial. E aqui no Brasil aconteceu em várias cidades, como em Fortaleza, que reuniu várias pessoas nas praias. Olá! A ação aconteceu durante toda a manhã, na comunidade conhecida como Poço da Draga, aqui na Praia de Iracema. Muitas pessoas e também equipamentos foram trazidos para limpar a faixa de areia. Foram encontrados diversos dejetos diferentes dentro desse projeto, que quer incentivar as pessoas a virem sim aproveitar a nossa orla belíssima, mas não deixar vestígios. Entre os objetos encontrados, por exemplo, embalagens, latinhas, tampinhas de refrigerante, bitucas de cigarro, até pedaços de vidro. Ao todo foram recolhidos todos esses sacos plásticos. Aqui, os participantes decidiram escrever SOS,
só com sacos cheios de lixo para chamar a atenção para a causa. Hoje, Dia Mundial de Limpeza das Praias, é importante destacar que sem a preservação a gente não consegue aproveitar as nossas belezas. Há um prejuízo enorme também para a fauna local e todo mundo perde. A ação de hoje aqui na capital cearense, na Praia de Iracema, foi batizada de Viva Maria Fumaça, que é o nome de um caranguejo típico do nosso litoral que vive na faixa da maré e que, entre tantas espécies, fica ameaçada quando a poluição toma de conta. Por isso a importância de chamar a atenção, conscientizar também a comunidade para que juntos todos possamos fazer nossa parte para preservar os nossos mares. Kilvia Muniz para o Brasil TV. É isso. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h55 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite e um bom fim de semana. Até a próxima.